Estamos aqui no Centro Cultural Ceciliano de Carvalho, realizando um trabalho da disciplina História da Educação, do curso de Licenciatura em Tecnologias da Informação, sobre o tema Resgatando a História através da Memória, tendo como entrevistado o professor Paulo Machado, pós-doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Como o senhor entrou na profissão? Comecei a ensinar de forma engraçada porque eu era estudante ainda no Rio de Janeiro e eu precisava sobreviver, né? E eu tinha que ensinar para sobreviver porque eu estudava para ser padre e não tinha assim horários definidos para um trabalho regular. E aí eu fui informado de que bastava estar já cursando a universidade para poder ensinar em alguma escola ali do estado do Rio, ali da Baixada Fluminense. Então, o que é que eu fiz? Eu tinha 19 anos de idade, eu ingressei na universidade, na época era o curso de letras, que depois eu só cursei um ano, até nem segui em frente letras, não me apeteceu o curso de letras. E aí, entrando na universidade, eu comecei a ensinar, então, em escolas ali da região de Nilópolis, São João de Meriti, ali da Baixada Fluminense, e também na periferia do Rio de Janeiro. Foi assim que eu comecei a ensinar, premido mais por necessidades econômicas, mas sem perder de vista de que a minha própria profissão que eu queria abraçar significava lidar também com as pessoas, com o público, e a docência seria um caminho natural. Para o senhor, qual o significado pessoal de ser professor? Esse significado pessoal eu fui construindo, quer dizer, não nasceu dentro da própria sala de aula, nem nasceu na escola. Esse significado ele foi sendo construído à medida que eu abracei a minha profissão. Eu era padre, eu me ordenei padre com 23 anos, e mesmo antes de ser padre, eu lidava muito com jovens, eu trabalhava com grupos de jovens, com formação de adolescentes, já no meu preparo pastoral. Então eu já tinha um trabalho educativo fora da escola. Como padre, é claro, formando grupos, comunidades de base, né, eclesiais de base, também eu tinha todo um papel educativo. Então educar para mim era uma coisa que já fazia parte do meu métier profissional. E quando eu deixei de ser padre, né, e tive que abraçar outra profissão, o caminho natural foi o caminho da docência. E, geralmente assim, um ex-padre, geralmente ele vai ensinar, porque é uma coisa que ele já faz normalmente no desdobramento de sua profissão. E aí, para mim, eu fui construindo esse significado como serviço, como algo sério, no sentido de formar as pessoas, não só de passar conteúdos. Desde o início eu tinha muito essa preocupação, não só de fazer uma educação bancária, né? Na época, Paulo Freire estava muito em evidência, toda uma discussão da superação da educação como educação bancária, né? Apenas alojar conteúdos nas pessoas. Então eu já vinha de uma tradição de formação de consciência, de formação de pensamento crítico, e para mim ser professor se encaminhou todo nessa direção, né? Uma seriedade de trabalho que levasse à consciência de que era preciso preparar os filhos do povo para que eles pudessem competir, né, com a sociedade que estava aí, porque os filhos das elites tinham uma educação mais privilegiada. Eu não podia perder de vista a questão dos conteúdos, porque eles não podiam sair da escola em desvantagem, numa sociedade altamente competitiva e excludente, mas ao mesmo tempo a questão do pensamento crítico. Então ser professor para mim seria construir nessa direção, né? Seria construir não deixando de lado a questão dos conteúdos, mas ao mesmo tempo a formação das pessoas de forma crítica para a convivência social, etc. Então, ser professor para mim foi isto, foi mais do que o atendimento, uma emergência pela redefinição de uma profissão, porque é interessante, porque o ser professor para mim, ele se consolidou, né, à medida que eu tive que deixar uma profissão anteriormente abraçada, que foi de ser sacerdote católico, né, e ingressar numa outra dimensão. Então eu tive que aprender realmente a ser professor já nos meus 30 anos de idade, embora tivesse antes todo um trabalho educativo. Então, para mim, ser professor é isso, né, e continua sendo nessa direção. Eu estranho quando a educação caminha no sentido apenas de um preparo do docente para passar conteúdos, e quando apenas se cobram os conteúdos sem maiores corresponsabilidades sociais e políticas. Gostaria de falar um pouco
sobre o início de sua atuação, com dados sobre o contexto físico das instituições onde atuou. Passei um primeiro momento na escola do ensino fundamental e ensino médio. Bom, aí eu tive duas leituras, né? A primeira, que foi logo no meu início, ainda estudante, né, no Rio de Janeiro, escolas totalmente precárias, né? Embora fossem escolas particulares, elas não havia condição de ensino, né? Não havia um espaço de pesquisa, de estudo, biblioteca, era apenas a sala de aula. A sala de aula, nem espaço de convivência havia, sanitários mal adequados, uma sala de professor apertadinha. Então era uma escola sem condições de funcionamento. Isso, do ponto de vista físico, se caminhava nessa direção. Mas ainda no ensino fundamental e ensino médio, eu tive uma experiência em Salvador muito interessante, mas também contraditória, que foi ser professor num colégio militar do Exército. Né? Eu fiz um concurso, meu primeiro concurso para o magistério, né, numa rede pública. Eu fui aprovado para ensinar no Colégio do Exército, em Salvador, na Pituba. E ali havia todas as condições necessárias, do ponto de vista dos conteúdos, uma boa biblioteca, um bom suporte, poucos alunos em sala de aula, presença monitorada, todas as provas avaliadas para ver se não tinha havido resultados indevidos. Então não se imaginava uma prova em que o aluno tivesse excesso de notas boas ou excesso de notas ruins, tinha que haver uma ponderação estatística. Era realmente um trabalho com base na estatística, as condições físicas da escola muito boas, havia todo um serviço de orientação educacional, né, apoio da psicóloga, tudo isso. Era realmente uma escola, do ponto de vista da instituição escolar, eu diria de primeira linha. Agora, isso me trazia problemas, porque era um contexto militar, em que eu ensinava história, né? Porque eu fiz curso de filosofia com habilitação para história, e eu tive momentos de muita dificuldade de ensino, porque filhos de militares, geralmente, do Exército, ainda numa época praticamente de repressão, eu tinha que ensinar história. Aí havia uma tendência muito factual, e era muito proibido você levantar questões críticas da história, o lado crítico da história, e isso foi que me preocupou muito nesse ensino, né, no Colégio Militar da Pituba, do Exército. Mas quanto à questão física, as condições eram muito boas. Depois eu parti para o ensino universitário. Aí sim, eu deixei todo o ensino fundamental e médio e me dediquei apenas ao ensino superior. E aí foi uma experiência interessante. Na UNEB, inicialmente, também eu comecei a ensinar num curso de pedagogia que foi criado de cima para baixo, numa lei delegada, na época do governador João Durval, em que ele criou esse curso na UNEB sem consultar ninguém, em que nós tivemos que começar tudo do zero. Eu fui professor das 2 primeiras turmas, das 3 primeiras turmas, de filosofia e de lógica, em que tudo tateante, não havia ainda ideia de pesquisa, ideia de aprofundamento, não havia a discussão do ensino, da docência, dos estágios. Ou ainda foi um momento ainda de formulação da infraestrutura do curso de pedagogia na UNEB, no Campus 1 em Salvador. Foi uma iniciativa assim pioneira. E depois eu pedi transferência para o Senhor do Bonfim, onde eu vim residir, e aqui eu encontrei uma UNEB com muitos problemas, que ela funcionava fisicamente numa casa de família adaptada, que tinha sido uma empresa de pré-modados. Ali a direção funcionava no quarto do casal, a biblioteca na sala de estar do casal, apenas havia 2 salas e sem nenhum condição de funcionamento, e salas de teleternite, em que a água molhava tudo, não havia nenhuma estrutura de funcionamento da universidade. Até se pensou em fechar essa unidade de Bonfim com curso de matemática, porque tanto não havia professores como também as condições físicas eram muito precárias. Mas depois se foi avançando, eu também fui o primeiro diretor eleito dessa casa, da UNEB. Conseguimos dar uma estrutura melhor, ainda não havia recursos bons definidos pelo Estado, mas com recursos próprios, fazendo campanhas, nós avançamos e melhoramos um pouco mais a estrutura desse ensino superior em Sul do Bonfim. Então a minha história de professor, ela passa por alguns pioneirismos, sobretudo no sentido do ensino superior,
em que eu tive que trabalhar numa universidade nascente, que é muito diferente da UNEB que está aí hoje, já muito bem aparelhada, já mais equipada, já com a consciência universitária. Nós tivemos que construir essa consciência num contexto físico desfavorável. Em algum momento, sentiu que algo precisava mudar na instituição, nos professores, nos conteúdos, nas metodologias? O quê? Caso tenha iniciado algum movimento para essa mudança, relate como aconteceu, como começou, onde emperrou, que resultados conseguiu. Olha, sempre houve assim avaliações, né, em que se tem que avançar. Quanto ao ensino médio e fundamental é muito difícil, porque eu trabalhei em instituições geralmente particulares, que eram praticamente caça-níqueis também, e as instituições, as direções, elas não tinham nenhuma consciência pedagógica, nem estavam preocupadas com o projeto pedagógico, nem se falava em projeto pedagógico. Cada professor era autônomo naquilo que fazia ou mal fazia. Então era difícil mudar essa situação. Além daquele quadro, supunha ou se exigiria uma mudança de política pública, né, incluindo o ensino particular no estado do Rio de Janeiro. Então eu me senti impotente em tentar transformar essa coisa, e eu tentava fazer as mudanças dentro da sala de aula, pela minha forma de agir, ou tentando conviver com aqueles jovens, ou até adolescentes, né, de sociedade excluída, numa periferia, numa Baixada Fluminense, no estado do Rio de Janeiro. Quanto à questão do ensino médio e também fundamental no colégio militar, do Exército, eu me senti totalmente amarrado. Porque se eu me sentia privilegiado por ter um apoio estatístico, por ter uma estrutura muito boa, né, um colégio ali na Pituba, com salas amplas e com alunos totalmente em silêncio, a disciplina 100%, né, e isso ajudava muito a que você pudesse trabalhar, a certo ponto, mas havia um silêncio que me preocupava, era difícil movimentar os alunos na direção da aprendizagem, porque essa movimentação sempre se daria na linha da aprendizagem de conteúdos. Então, você movimentar e lançar estratégias de cunho mais crítico, né, de questionamento da própria história, me era impedido, porque eu tinha consciência, né, de que eu estava numa instituição militar em que eu era vigiado o tempo inteiro pelos próprios alunos, como também pela própria orientação pedagógica, pela instituição. Afinal, era um exército, uma colégio de exército, uma escola militar, numa época ainda de repressão, em que ainda não havia a plena liberdade, né, de pensamento no país. Então, aquilo para mim era muito contraditório. Como é que eu vou conseguir mudar um ensino de história numa instituição militar, em que eu sou vigiado o tempo inteiro, em que os próprios alunos também me vigiam e me cobram conteúdos o tempo inteiro. E depois, os meus colegas que ensinavam história eram enciclopédias. Eles ensinavam sempre, eram os donos dos conteúdos, datas, fatos, eles sabiam como ninguém, eles eram carretilhas nessa direção. Eu tinha apenas o curso de História feito dentro de Filosofia, eu escolhi fazer História na Universidade Católica para poder ser um melhor professor e sempre numa linha mais crítica. E eu tinha que, então, o tempo inteiro trabalhar com essa cobrança de conteúdos, de datas factuais, uma história factual, quando a minha consciência me puxava para uma história mais crítica, mais conscientizadora. Né? Então isso para mim foi muito difícil. E como mudar isso aí? Impossível. Impossível porque o ensino era muito direto, era vertical, os conteúdos, os roteiros vinham prontos, né, do Departamento de Brasília, né, do próprio Exército, e só me restava aplicar aqueles conteúdos. Ali realmente eu me senti impotente, incapaz e insatisfeito no ensino de História. Depois, a luz foi o meu ingresso na universidade. Aí sim, quando eu fui ensinar na UNEB, já como professor universitário, e aí nós tivemos momentos bem interessantes. Tivemos o desafio de começar um curso de pedagogia sem uma história que rastreasse ou lastreasse essa docência. Nós tínhamos que começar com turmas novas, com professores que ainda não tinham também, muitos de nós não tínhamos uma experiência de turma que já se formou, que já está atuando, que tinha desafios concretos de aprendizagem. Mas o tempo inteiro, o maior desafio que eu enfrentei nesse início de ensino foi, e que também eu percebi aqui em Bonfim, na UNEB, essa eterna dicotomia entre teoria e prática. Esse é o grande problema da docência,
que me perseguiu, que nos perseguiu o tempo inteiro enquanto professor, né? A gente discute muito, é muito bom, a gente teoriza demais, a gente reflete demais, mas a gente não consegue dar o salto concreto para as transformações da sociedade, né, por uma educação que, sendo fiel à competência de conteúdos, também seja competente na mexida da sociedade. Então, esse foi o grande desafio e o tempo inteiro nós lutamos em toda a universidade, em todos os nossos projetos, para a gente dar esse salto. E eu sou sincero, eu saí da universidade sem conseguir ver esse salto dado. A gente ainda, nós somos muito bons, né, nas reflexões, nós não somos muito bons nas estratégias, nas questões metodológicas, nós não somos bons. Nós ainda não conseguimos ser muito eficientes, objetivos na colocação dessas concepções